Não estou dizendo que não possa acumular-se manifestações, mas eu estou dizendo, o que a gente precisa mirar não é todos, é pelo menos um. Porque de vez em quando eu vejo uns crentes, né, que eles acreditam, e ontem eu brinquei com isso, que a função deles no corpo de Cristo é ser uma verruga, que malemar tá para enfeite, não é olho, não é boca, não é mão, não é pé, é só uma verruga, né? Eu digo, e nem enfeitando tá, né? E alguns acreditam que são apêndice, se tirar não faz a menor falta, tá tudo bem, e você precisa entender que não, pelo menos uma dessas manifestações Deus tem reservado para você. Agora, eu vou falar sobre as 9 para todo mundo, porque o que não serve para um serve para o outro. E tem coisas que você não sabe se hoje vai servir para você ou não, porque ela pode se manifestar depois no futuro. Então, eu quero dar um panorama a respeito dos 9 dons do Espírito. A primeira coisa que eu quero fazer é distingui-los em 3 categorias de 3 dons cada. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26... Paulo diz assim, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, esse tem revelação, aquele fala em línguas, outro interpretação, que tudo seja feito para edificação. Um dia alguém falou para mim, pastor, descobri o 10º dom do Espírito, é a revelação, que Paulo esqueceu de pôr lá na lista de 1 Coríntios 12. Eu sorri para ele e falei, querido, ele não esqueceu. O que ele está falando aqui é uma aplicação genérica de um grupo de dons. Tem 3 dos 9 dons que tem característica de revelação. Então, eu quero te mostrar por que é que a gente pensa nesses 9 dons, nessa subdivisão de 3 categorias de 3 dons cada. Vamos pegar um pouquinho, apesar de não poder me aprofundar isso pelo tempo, na tipologia bíblica. Vamos começar lá. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. Uma das figuras relacionadas à pessoa do Espírito Santo que você encontra lá no tabernáculo é o candelabro. Em Zacarias 4, Deus pergunta para o profeta, né, o anjo pergunta, o que é que você vê? Ele diz, um candelabro de ouro puro. Qual é a resposta? Você viu bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Há uma associação direta entre o candelabro e a pessoa do Espírito. No Antigo Testamento, a lâmpada deveria ser mantida acesa. No Novo Testamento, Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz, não apagueis o Espírito. Então, há uma relação. No tabernáculo, tudo que é madeira revestida de ouro, você vai entender que tem uma tipologia de um misto de humanidade com divindade e, normalmente, esses objetos remetem à pessoa de Cristo. Mas o candelabro era feito de ouro puro. Não tem madeira, não tem elemento humano, é totalmente divino. É aquilo que ilumina e aquece a casa de Deus, uma figura perfeita do que é a ação e a obra do Espírito Santo. O candelabro, por instrução de Deus, tinha uma haste central. Dessa haste central, saíam 3 braços de um lado, 3 braços do outro. Seria um total de 7 lâmpadas. 3 de um lado, 3 de outro, somado à central. De cada uma das 3 que saía da haste central, em cada um daqueles 3 braços, Deus instrui Moisés, tem que ter 3 amêndoas em cada um dos 3. Amêndoa é outra figura de frutificação. Quando a vara de Arão floresceu, não apenas floresceu, a Bíblia diz produziu amêndoas maduras. Em Jeremias 1,12, Deus pergunta ao profeta, o que é que você vê? Ele responde, uma vara de amendoeira. O Senhor diz, viste bem, pois eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Até para falar da frutificação da sua palavra, Deus usou a figura das amêndoas. Então ali, ligado ao Espírito, nós temos 3 braços com 3 amêndoas cada, 9 de um lado, 3 braços com 3 amêndoas cada, 9 de outro. Para mim é uma visão perfeita de equilíbrio que deveria haver na vida do cristão entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Quando você vai estudar a característica dos frutos, você consegue agrupá-los em grupos de 3, são semelhantes. Quando vai estudar dos dons, também. Estou dizendo isso porque você não vai encontrar no Novo Testamento um versículo que explicitamente diga os 9 dons do Espírito se subdividem em 3 categorias, 3 dons cada. Mas há citações genéricas que abrangem mais de um dom. Por exemplo, Paulo usava muito a expressão poder. E normalmente ele usava isso para falar do quê? De manifestações de milagres. 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha pregação não chegou até vocês, baseada em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quer demonstrar poder? Está falando de sinais que são visíveis aos olhos das pessoas. Romanos 15, 18.
Ele diz, eu não vou falar de nada a não ser daquilo que Deus, por meu intermédio, tem feito entre os gentios, e ele começa a detalhar um ministério que foi marcado pela presença do sobrenatural e com sinais. Quando, no início do verso 19, ele diz, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Né? Quando ele usa a expressão poder, ele não está falando aqui de quando Jesus falou de uma capacitação. Embora sabemos que ele fazia isso pela capacitação do Espírito Santo, ele está falando de algo que caracterizava a demonstração para as pessoas. Segundo aos Coríntios 12:12, as credenciais do meu apostolado foram manifestadas no meio de vocês por meio de sinais, milagres, prodígios, poder do Espírito Santo. Então, a expressão poder fala de manifestações que são visíveis. E quando você olha a operação dos dons, os dons de revelação não são visíveis. Os dons vocais não são visíveis, mas 3 deles, que nós classificamos como dons de poder, são manifestações de resultados visíveis. O dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Nós chamamos esses 3 de dons de poder. Nós chamamos um outro grupo de dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Todos os 3 funcionam de uma forma muito parecida no aspecto prático. Então, a gente agrupa eles não só para efeito didático, no sentido de ajudar a entender quantos são, mas também a dinâmica de operação. Porque se a ideia de não ser ignorante é não ignorar o funcionamento, é importante que a gente saiba que eles não fluem da mesma forma. E temos 3 dons que chamamos de vocais. Por quê? Porque são manifestações verbais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, são manifestações faladas. Então, eles têm elementos comuns e é importante que a gente os entenda. Então, vamos tentar trazer um desenho breve aqui. Nos dons de revelação. Pastor, na prática, qual a sua explicação sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Primeira coisa é dizer que não é dom de conhecimento nem dom de sabedoria. Porque tem gente que acha que confunde com esse tipo de coisa. Né? Neemias está diante do rei, ora para dar uma resposta, e aí Deus deu uma palavra de sabedoria. Lá era uma palavra sábia, é outra coisa. Nós não estamos falando de revelação. Tiago diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Todo crente tem direito de pedir sabedoria, porque tem uma provisão em Cristo que está à disposição dele. Só que a Bíblia diz, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de sabedoria não vai ser dada para todo mundo. Então, nós não estamos falando de sabedoria. Esse palavra de já ajuda a mudar um pouco. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu queria que o senhor impusesse as mãos sobre mim e transferisse seu dom de conhecimento. Falei, irmã, eu não vou fazer isso por 2 motivos. Primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. Resultado de pesquisa e informação. Eu falei, mesmo se fosse dom, não lhe dava. Ela olhou e falou, por quê? Eu falei, porque você é uma folgada. Eu fiz uma cara meio de indignada, como é que é? Falei, eu estou desde a minha adolescência, enfiando a cara na Bíblia. E você quer levar tudo num download gratuito? Sem mover um dedo para nada? Falei, não é assim que funciona. Eu falei, não é dom e se fosse eu não lhe dava. As pessoas precisam entender que a palavra de conhecimento é um fragmento do Deus que conhece todas as coisas, do fragmento do conhecimento dele, que nos é transmitido numa situação específica, para um propósito específico. A mesma coisa com a sabedoria de Deus. A palavra de conhecimento é uma revelação que normalmente é fácil de deduzir. Por que eu digo deduzir? Gente, muitas vezes você vai ver gente na Bíblia tentando entender o que é que Deus falou. Então Pedro está orando no telhado, ele tem uma visão, e a Bíblia diz que ele não entendeu ainda a visão. Porque Deus muitas vezes fala até de uma forma meio enigmática. Porque te deu um pensador para você usar. A Bíblia diz, enquanto Pedro refletia sobre qual seria o significado da visão, o Espírito Santo falou com ele. Alguns homens estão aí à porta, te procura e vá com eles, nada duvidando. Então, Pedro está tentando entender o que é exatamente isso. Por quê? A gente consegue deduzir. No caminho, Pedro continua processando, quando chega lá, ele diz, eu entendi o que é que Deus falou comigo. Né? Porque algumas coisas são fáceis de deduzir. Então, se Deus me mostrou pecado na vida de alguém e não me deu a palavra de juízo,
A dedução mais simples é que ele vai fazer o que costuma fazer, oferecer uma oportunidade de arrependimento. Quem está entendendo? Um dia eu entrei num negócio de uns irmãos da igreja. Não fui lá como pastor, estava passando, parei como um cliente. Então eu entrei no negócio simplesmente como cliente. Só que a hora que eu botei o pé do lado de dentro, não vou nem chamar uma visão, foi um vislumbre. Veio uma cena rápida, mas nítida, que fixou no meu espírito. Eu vi 2 alianças de casados, de casamento, e uma delas estava quebrada. Eu entendi na hora o significado. Falei, um dos 2 do casal quebrou a aliança do casamento. Por amostragem estatística, fui primeiro em cima do marido. Falei, amigão, eu passei aqui por outro motivo, mas eu estou inquieto com algo. Como que está essa área da sua vida, pastor? O senhor sabe que essa área já foi bagunçada. Mas desde que eu fui batizado no Espírito Santo, tudo mudou. Está uma glória. O Espírito Santo falou, não é ele. Aí continuei conversando e desconversando. Fiz tudo o que tinha que fazer, esperei, dei uma enrolada. Antes de sair, eu falei, sua esposa está aí? Ele falou, tá. Eu falei, posso falar com ela? Ele falou, pode. Ele chamou ela. Quando ela veio, eu falei, querida, deixa eu ser bem direto com você. Eu botei o pé aqui dentro, Deus me deu essa visão. Fui primeiro em cima do seu marido, suspeitando que pudesse ser ele. E Deus me disse que não é ele, o que você tem a me dizer? Ela começou a chorar, pastor do céu. Foi uma vez só. Falei, irmã, a questão não é quantas vezes aconteceu. A aliança está rompida e tem que ser consertada. Deus só mostra isso com um motivo. Ele está oferecendo perdão, restauração, mas a restauração envolve uma coisa. Aquele homem tem que saber o que aconteceu. Então a pergunta agora é, quem de nós 2 vai falar para ele? Pastor, o senhor não vai fazer isso com o meu casamento? Não, eu não vou fazer nada. Quem fez foi a senhora. Deus me mandou aqui para consertar. Ah, o senhor tem razão. Quem vai ser eu ou você? Ela falou. Eu com o senhor junto. Gente, eu queria dizer para você que porque Deus interviu, o processo é rápido, é indolor. Não é. O pecado tem um custo alto, mas Deus reescreveu a história daquele casal. Foi lindo. Toda vez que Deus me mostra um pecado, se ele não der uma palavra de juízo, eu deduzo. Ele quer promover restauração. Se ele me mostra alguém doente, eu entendo na hora. Qual o propósito de uma revelação? Deus mostrou que você está com dor de cabeça. Puxa, que bom que você avisou. Mas eu já sabia, minha cabeça que está doendo. Não era para te avisar, né? Não. Então o que eu faço com a revelação? Sei lá, tomo uma Neosaldina. Aqui é um terreno bem mais simples de você deduzir, até de checar. Agora, palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. Aqui é uma revelação só. Você comunica e deduz. Revelação seguida de conselho, o conselho é parte da revelação. O que é que José fez com o faraó? Quando interpreta o sonho, ele está dando uma revelação. Virão 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Ele diz, se você souber provisionar no tempo da prosperidade, não só vai sobreviver na fome, mas vai consolidar o seu reino. Conselho. Revelação seguida de conselho. Segundo livro de Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu diz para o rei de Israel, o rei da Síria colocou ciladas contra você em tal e tal lugar, não passe por lá. Saber que tinha cilada, revelação. Orientar onde está para não passar, conselho.